bizarro, né? É. E a gente tá falando também de Prigozhin, né? Aí nesse meio, talvez. Aham, sim. O Prigozhin, ele era uma pessoa que estava no ramo alimentar. É dito que ele trabalhava com cachorro-quente. Isso. Tá? Então, ele vem desse ramo alimentar e, aos poucos, ele vai ascendendo até que ele chega perto ali do palácio onde o Putin, né, está ali trabalhando, por assim dizer. E, aos poucos, ele vai ganhando essa confiança do Vladimir Putin, até que ele vai chegar num cargo de confiança direta. E aí, quando ele chega nesse cargo de confiança direta, o Putin vai atraí-lo aos poucos e ajudá-lo a fomentar um negócio próprio, que é justamente em torno de uma indústria de alimentos. Então, ele ajuda também o Prigozhin a enriquecer muito, porque você passa a ver que esses contratos com a empresa do Prigozhin são todos atrelados também, novamente, ao Estado russo ou ao Vladimir Putin. Até que, em 2014, a gente vai ter, então, a criação do famoso Grupo Wagner. Quando a gente tem, então, a criação do Grupo Wagner, como o Prigozhin, ele já demonstrava para o Putin ali nas rodadas internas, que ele tinha interesse também dessa pretensão política, por assim dizer. Ele, então, coloca o Prigozhin como chefe, o cabeça do Grupo Wagner. Então, ele começa a liderar esse grupo que é tratado como um grupo paramilitar privado. Só que se a gente pega para analisar o Grupo Wagner mesmo, ele é um grupo que não existe. Institucionalmente falando. Não, né? legalmente. Ele não existe nem na Rússia e nem em lugar no mundo. Ele seria de jure, né? Não existe. Então, já é uma coisa estranha. E quando a gente pega, assim, todas as questões envolvendo o Grupo Wagner, a atuação do Grupo Wagner em si, seja na África, seja na Síria, ou até na própria guerra da Ucrânia, apesar deles terem se retirado agora e estarem na Bielorrússia, mas quando a gente vê todas essas ações do Grupo Wagner, a gente vê que, assim, todo o financiamento, toda a logística, todo o armamento vem do Estado russo. Do exército russo. Né? Exato. Do próprio Ministério russo. Então, assim, é privado mais ou menos. É privado mais ou menos. Paraestatal, né? Mas eles lá, como é proibido grupo paramilitar, não poderia eles não poderiam nem pisar em solo russo. Eles seriam em tese presos. Então é uma coisa complicada, assim, juridicamente falando. Então é como se o grupo ele não existisse. Já é uma coisa que é estranha de se lidar, porque veja só, vou avançar aqui no tempo. A gente tem em 10 de junho, ainda quando o Grupo Wagner está, então, na guerra da Ucrânia, um pedido do Ministério de Defesa russo para que o Grupo Wagner ele assine um contrato. Veja só, é uma coisa muito... Você não existe, mas eu quero que você assine esse contrato. Exatamente, é uma coisa muito estranha. É uma formalidade legal com um grupo que não existe. Como fazer essa formalidade legal? Já é uma coisa estranha. Os advogados, se vocês quiserem palpitar sobre isso... Fica à vontade. Porque, para mim, é uma coisa muito estranha. Mas, enfim... O Ministério Russo vai e pede ao Grupo Wagner e ao Prigozhin que assine esse contrato, então, para que um maior controle, então, do Grupo Wagner fique para o Estado. Mas veja só, eu já te coloquei aqui que o Grupo Wagner é completamente atrelado ao Estado russo. De privado, ele é no nome, no máximo. Porque toda a fonte dele de financiamento praticamente vem do Estado russo. Ou da oligarquia, então é por isso que é privado? Não, óbvio que não. A maior fonte de financiamento é o Estado russo. Então, é uma coisa estranha se você para pensar. Mas vamos, então, entrar na questão do Prigozhin que você está trazendo. A gente vai ter essa rebelião do Prigozhin, o motim. E por que eu estou falando toda essa questão contratual, que parece não ter, né, nada a ver com o assunto, mas tem a ver porque vai ser uma das teses, por assim dizer, já que a gente não tem confirmações, tem mais perguntas do que respostas. Mas vai ser uma das teses que os analistas vão trabalhar, então, sobre qual é o motivo do Prigozhin ter marchado para Moscou. Então, quando a gente tem esses contratos no dia 10 de junho, eu já te falei aqui, é uma coisa estranha, porque o Wagner Group já está, né, atrelado ao Estado russo. Mas o que acontece? É dito que a assinatura desses contratos é para que o Prigozhin abra mão de parte do seu poder do Grupo Wagner e ceda parte desse poder para uma desavença dele, que é o Shoigu. Sim, que é como se fosse o ministro da guerra russo. Sim, exato. E que o Prigozhin não concorda com muitas tomadas de decisão feitas na guerra, sobretudo logísticas, que o Shoigu tem feito.
assim como o general Gerasimov também. Sim. Então, são desavenças do Prigozhin. Então, quando a gente analisa só friamente isso, pode ser que realmente isso pode ter sido uma espécie de catalisador. Como assim eu vou abrir mão do meu poder, já que ele está, veja só, perseguindo o poder dentro da Rússia? Né? E ele tem essa ambição, o Prigozhin, de ter uma maior voz dentro desse setor militar. Então, a gente realmente poderia começar a ver por essa ótica que, por ele não querer abrir mão desse poder, ele começa, então, a montar meio que um motim junto com o grupo Wagner para forçar, então, a retirada tanto do Shoigu quanto do Gerasimov também. Então, essa é uma das teses que, quando o Prigozhin ele vai, então, marchar para Moscou, ele, então, faz essa rebelião, que pega muitos não, acho que pega o mundo todo de surpresa, na verdade. Sem dúvida. E que é muito confuso, né? Eles trabalham no início que é uma tentativa de golpe de Estado, que seria uma guerra civil russa. Ninguém estava entendendo nada, né? Teve que esperar um pouco. Mas divertido foi. É. Não, eu fui pega totalmente... Eu fiquei, gente, o que está acontecendo na Rússia? Meu Deus do céu. Aí eu falei... Vou fazer o que eu sempre faço. Vou dar um passo para trás e esperar a poeira baixar, deixar todo mundo falar as 1000 teorias que tem, depois a gente analisa de forma fria o que pode realmente estar acontecendo. Mas o que dá like, ó, tá com o teu canal lá, o que dá like é a teoria, tá? É a teoria da conspiração. Então, eu tento trazer a análise mais séria, fugir um pouco da conspiração. Mas, enfim, vai ter, então, esse motim, ou essa tentativa, né, no caso de motim. E uma das análises, então, que vai começar a ser traçada é essa possibilidade, então, do Prigozhin ir lá para Moscou, lembrando que chegando, acho que era 200 metros de Moscou, era muito perto, se ele desiste. Que falam que começaram a negociar com o Lukashenko, e aí ele desiste e dá meia volta e vai para trás. É uma coisa muito esquisita, gente. Eu acho muito... Você é especialista em militarismo e eu... fiz academia militar, e colégio naval e escola naval, e existe a questão da dissuasão, né? Eu preciso mostrar que eu consigo. Às vezes é mais efetivo do que conseguir de fato, né? E eu meio enxergo um pouco disso no movimento do Prigozhin. Tipo assim, vocês estão vendo? Ô Putin, olha só, se eu quiser eu te derrubo, irmão. Tu não acha, não? Não acho. Vou te falar por quê. Por isso que eu falo, a gente às vezes tem que dar um passo para trás e esperar um pouco. Conforme foram passando os dias, a gente tem, então, o surgimento dessa teoria, que poderia ter sido, então, uma tentativa de forçar a retirada desses generais, enquanto ele estava articulando por trás para captar outros generais para apoiá-lo também nessa rebelião. Só que vai saindo as notícias. E uma delas que sai e que eu acho muito curiosa, e que aí me gerou... Foi um alerta que me gerou, foi que a FSB já sabia que ele iria fazer isso.